Então, como eu dizia, nós vamos estar estudando sobre o livro de Daniel, certo? Deu bom, hein? Lembrando que é um panorama, então não vai dar para ver os detalhes. A ideia nossa do panorama é mais situar os irmãos dentro da história, sobre o livro, sobre o autor, e ajudá-los a entender qual é o propósito do livro ou a mensagem do livro. Então hoje eu pretendo falar dessa primeira parte e no domingo que vem então falar sobre a mensagem do livro. É extremamente importante a gente entender a mensagem do livro, para entender por que o Espírito Santo tensionou dizer aquilo para aqueles determinados leitores dentro daquele determinado tempo. Então essa primeira parte histórica, introdutória, ela é importante por quê? Porque a gente vai aprender a gente vai aprender a entender por que em cada livro, que a gente está vendo nos panoramas, por que o autor sagrado diz exatamente aquilo. Então, para eu entender isso, eu tenho que ter esse pano de fundo, né, histórico, para entender o momento em que os autores receberam aquele livro. Então, quando o Espírito Santo inspira o profeta, né, o escritor sagrado, ele tem uma intenção e ele tem um público-alvo, certo? E aí a gente, para fazer uma boa interpretação, a gente tem que entender primeiro o que o livro significou para os leitores originais. Como que os leitores originais aplicaram aquele livro à situação deles. E aí depois a gente faz o trabalho de vir para os nossos dias. Como é que nós vamos aplicar isso? Geralmente, quando a gente faz um bom trabalho exegeta e entende como é que os leitores originais aplicavam aquilo na sua situação, a situação deles geralmente bate com a nossa situação e a aplicação já está feita. Então, você não precisa tentar inventar alguma coisa, certo? Então, você já pega ali no ato e faz a aplicação. Então vamos lá. Só para começar a pensar nisso, em que momento o povo de Israel que recebeu esse livro, eles leram esse livro? O que vocês acham? Qual foi o momento da vida deles? No cativeiro foi, deixa eu ajudar, né? Foi antes do cativeiro, durante o cativeiro ou pós-cativeiro? Acha que foi pós? Alguém disse antes? Durante? Por aí vai. E aí? Nós temos os favoráveis, levante as suas mãos. Ok, então vamos ver. A dica aí, durante é muito difícil, né? Por quê? Porque ele está escrevendo ainda a história no cativeiro. Mas aí a gente pensa que é durante porque a história acontece, o que o livro vai narrar aconteceu no cativeiro. E aí os leitores vão ser pós-cativeiro. E aí o que é massa nisso, que é porque você vai pensar assim, por que Daniel registrou essa história? Como que isso ia afetar a vida das pessoas pós-cativeiro? Não é? Eles iam reconstruir e tal. Qual é a mensagem que o livro quer dar para eles? Para esse pessoal que está reconstruindo Jerusalém. Que retornaram, né? Para ver tudo destruído e recomeçar. Qual é a mensagem de Daniel para eles? Então, os leitores originais vai ser esse povo que está vivendo esse tempo de reconstrução. E o que Deus quer dizer para eles? Muito legal. Vamos orar mais uma vez, então, para a gente iniciar. Senhor, nos ajuda a compreender a Tua palavra a cada dia, a entender a intenção do Teu Santo Espírito, para não corrermos o risco de dizermos aquilo que o Senhor não disse. Nos dá graça, Deus, que o Santo Espírito possa agir. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, hoje vão ser muitas informações mais de cunho histórico para a gente se situar.
Então, o título do livro é o próprio nome aí do profeta que escreveu o livro, Daniel. E como curiosidade, né, é considerado pelos teólogos o Apocalipse do Antigo Testamento. Então, você tem um Apocalipse, né? Por isso que a literatura dele vai ser tanto histórica como apocalíptica. Ok? Então, vai ter história, mas você vai ter também profecias a respeito de como tudo vai terminar. Por isso que quando Jesus é perguntado pelos discípulos como é que vai ser o final, a consumação, Jesus responde dizendo o quê? Quem lembra? Quem lê Daniel, entenda. Então, o livro de Daniel é considerado o livro de Apocalipse aí do Antigo Testamento. E aí muitas coisas vão estar nos dois livros. O autor é Daniel, ratificado por Jesus. Então, Jesus ele reconhece que Daniel escreveu esse livro. E aí você vai ter essas passagens em 8, 15, 27, 9, 2, 10, 2, 7 e 12, de 4 a 5, você vai ver que o próprio Daniel está escrevendo. São aí textos que vão comprovar. E a partir do 7, verso 2, ele passa a escrever na primeira pessoa. Em vez dele escrever na terceira, como ele vem fazendo, ele escreve na primeira pessoa, e aí fica claro que ele é o autor do livro. Tá certo? Alguns críticos mais recentes vão tentar defender que o livro de Daniel foi escrito no 2º século antes de Cristo, ali perto dos Macabeus e tudo, 167 por ali, mas não tem muito fundamento, e os teólogos na sua maioria não defendem essa posição, tá? Então, sobre o autor, algumas curiosidades aí sobre o autor, Daniel. O seu nome significa Deus é meu juiz. Aí vocês vão lembrar que quando eles chegam na Babilônia, o nome dele muda, né? Muda para que nome? Quem lembra? Beltesazar, né? Que significa o quê? Alguém lembra? Está aí para vocês. Favorecido de Bel. Então, o nome dele e dos seus 3 amigos vão mudar. Eu vou só relembrar para vocês aí como título de curiosidade. Então, você tinha o Hananias, protegido de Deus, mudou para Sadraque, iluminado pelo sol. O outro amigo de Daniel, Misael, que quer dizer quem é como Deus, mudou para Mesaque, que quer dizer quem é como Shaque, ou Vênus, Deus da terra. Quem era o outro amigo? Quem lembra? Azarias, muito bem. Azarias, aquele a quem o Senhor sustenta, mudou para Abidnego, Deus do fogo. Então, eles vão ter seus nomes mudados com o significado agora dos deuses da Babilônia. Sobre o autor ainda, viveu quase toda a sua vida na Babilônia. Então foram aí, ele viveu até os 85 anos, acredita-se, né? Alguns acreditam que ele viveu um pouco mais, mas a média é isso aí, tá? 83 a 90 anos, ele viveu quase toda a sua vida lá. Ele vai para lá com 13, 15 anos, então toda a sua vida é na Babilônia. Interessante, essa olhada na história, ela é muito legal. Eu fico maravilhado quando eu vou olhando e eu vou juntando as datas. Então, não sei se vocês gostam disso, mas eu gosto de calcular datas, ver quem era contemporâneo de quem. Dá um trabalhinho, mas eu acho muito legal isso, porque às vezes você fala assim, Daniel foi com 13, 14 anos para lá. Aí eu vou trazer essas informações mais à frente, mas tipo assim, você não tem ideia do que esse garoto com 13 anos, ele viu. É um negócio assim surreal, aterrorizante. Então nós vamos ver muita coisa pensando nisso. E ele vive toda a sua vida lá.
o povo de Israel retorna e acredita-se que Daniel fica ainda mais 2 anos até a sua morte na Babilônia. Então ele cobre todo o período de cativeiro. Ele vai no ano 605, tinha entre 13 e 15 anos, e aí o cativeiro acaba em 639, ele está com 83 anos, e acredita que em 630, eu errei aqui essa data, é 539, tá? Então, onde tem 639 é 500, ok? E aí, em 536, acredita-se que Daniel morre. Ele é citado em Ezequiel 14, 20. Vamos abrir lá, só para a gente ver como é legal isso aqui. E 28:3 também ele é citado. Alguém pode ler aí, que esteja com o microfone? Ezequiel 14, 14 e verso 20. Oi. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Verso 20, hein? Verso 20. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem seu filho nem a sua filha. Pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida. Pensou? Então, quando Ezequiel escreve isso aí, inspirado pelo Espírito Santo, é bem interessante. Porque ele está colocando Daniel como alguém, alguns teólogos vão dizer que como um intercessor, como eu coloquei aqui. Mas o texto também deixa claro que é a questão de justiça. Um homem justo. Então, quando Ezequiel escreve, será que Ezequiel conhecia Daniel? O que vocês acham? Ezequiel viveu em que tempo? Ezequiel está onde quando ele escreve? Está exatamente onde Daniel está. Não é legal isso? Então, tudo indica que eles se conheciam e Daniel era alguém famoso na Babilônia, né? Então, ele se torna alguém importante na Babilônia, um estadista, e certamente Ezequiel, ele escreve o seu livro do cativeiro e aí ele faz menção a Daniel. Claro, o Espírito Santo está orientando ele, mas ele conhece Daniel e sabe da vida de Daniel. E aí Daniel é colocado como esse homem justo ou esse homem intercessor. E aí Deus está dizendo que mesmo que esses homens estivessem lá, com a sua justiça e com a sua intercessão, Deus não ia ouvir a oração deles para livrar o povo do juízo dele, né? Se referindo ao seu próprio povo. E agora 28:3, pode ler aí. Ezequiel 28:3, pode ler. Sim, és mais sábio que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti. És mais sábio que Daniel. Está falando do príncipe, né? Alguns até acreditam que esse príncipe pode ter referência ao próprio Satanás, ao próprio diabo. No entanto, o que eu quero mostrar para vocês aqui é a sabedoria de Daniel. Que ele coloca, quando ele quer dizer que alguém é muito sábio, ele compara com quem? Com Daniel. Então você é mais sábio que Daniel. Era um estadista, confidente de reis, profeta de 2 impérios mundiais, tanto do Babilônio como do Medo-Persa. Essa informação também é interessante, porque você tem a Babilônia, você tem ali Nabucodonosor, que se torna um amigo de Daniel, e que se converte também. E aí você tem agora o Império Medo-Persa, que invade a Babilônia, domina tudo,
E Daniel vai ser alguém que vai ser colocado numa posição de honra novamente. E aí raciocina comigo. O cara chega e domina a Babilônia. Agora ele quer colocar pessoas de confiança. Ele quer um braço direito. E quem ele vai escolher? Vai escolher Daniel. E como é que ele ficou sabendo que Daniel era alguém confiável? É que Daniel era famoso por sua justiça, por sua piedade. Lembra que quando os sátrapas lá, os prefeitos, eles querem armar contra Daniel, o que eles dizem? Olha, não tem como pegar esse camarada, a não ser na lei do seu Deus. A gente tem que colocar ele contra Deus. Aí a gente consegue pegar ele. Mas não tem como pegar Daniel. Eu acho isso incrível, assim, porque você tem um homem que viveu dos 13 aos 85 anos nesse lugar. E olha só o caráter dele, né? Como a fama dele, não como um homem rico, como um homem poderoso. A fama dele era como um homem piedoso. Ele foi construindo isso desde a sua juventude. Um homem com um caráter assim, inconfundível. A tal ponto que chega um rei que não conhece ali, mas Daniel vai ser esse homem. Ó, rei, se tu quer alguém para confiar, para ser teu braço direito, só tem um cara aqui nesse lugar. É o Daniel. Então, como a igreja, né, ela carece de homens leais, como vai dizer um pregador famoso, Steve Laws. A igreja carece de homens leais. Homens assim, que amam o Senhor mais do que o ar que eles respiram. Que tem um caráter assim, inquestionável. Então, que nós possamos perseguir isso, sabe? Na nossa caminhada cristã. Teve aparência do mal, teve cheiro de mal, eu vou sair disso aqui. Eu vou fugir disso aqui. Então, você vai ver as atitudes de Daniel, logo no início, né? Eu não vou me contaminar com as finas iguarias do rei. Então, tá lá a comida. Lembre que Daniel, ele faz isso unicamente por causa do seu compromisso com Deus. Não tem um pastor, não tem uma igreja, não tem irmãos ali para exortar Daniel. Não tem nada. E é ele e o seu relacionamento com Deus. Alguém que se torna um escravo, vem de um lugar destruído, e aí ele propõe no seu coração, assim que chega na Babilônia, seu projeto de vida é o quê? Eu não posso pecar contra Deus. E aí é numa questão, eu diria aí numa questão talvez a diáfora, né? Moralmente neutra. Porque é questão de comida. Outra cultura, enfim. O fato é que na consciência dele, e aí não dá nem para discutir se ele estava certo ou errado em relação a estar pecando ou não, mas o fato é que ele arrisca a vida dele por causa disso. Não é interessante? Então tem aparência, a gente abre mão, se sacrifica. Está chegando o período das festas juninas, né? Aí a gente tem que sempre ensinar para a Ruth, porque a gente já explicou para ela sobre essa questão moralmente neutro e tal, que ela não está pecando, mas tem a aparência com algo que é pecaminoso, então ela não deve participar. E aí ela estava só que a gente diz para ela, ó, filha, a festinha lá no colégio não é pecado. Porque ela diz, meus professores são tudo crente, o colégio é de crente. Ela disse, não tem pecado, só que as pessoas vão associar você vestida lá da roupinha de festa junina, elas vão associar você com a festa junina que é recheada de pecado. Então, quando elas olharem para você ali nas fotos e tal, elas vão, essa menina aqui brinca festa junina. Não a do colégio, as outras. Aí eu mostrei para ela como era uma festa junina, né, e tal. Como aqui a do Maracanãú. E aí eu disse para ela, você não pode se associar. Aí a festa em si lá não é pecado. Aí ela estava questionando a Raquel ontem, né? Mãe, se a festa lá, que é bem mais feia, não é pecado, imagina a do meu colégio. Aí é que não é pecado mesmo.
Mas tem essa associação. E aí a gente ensina para ela que esse vai ser o sacrifício dela. Porque para ela é assim. Eles vão ensaiar e ela fica sentada no canto. Então ela fica triste e tal. Enfim. Mas ela tem que aprender a se sacrificar por Cristo. Entendeu? É um sacrifício? Não. Mas se ela não se sacrificar nas pequenas coisas, como é que ela vai aprender um dia a se sacrificar nas grandes coisas? Então, Daniel, ele vive dessa forma, perseguindo a santidade, um caráter inquestionável, irrepreensível, e são nos mínimos detalhes. A gente devia ser assim, sabe? É um grande exemplo para nós aqui. Tem muita coisa na nossa vida que a gente faz que é claramente pecado. E tem coisas que a gente fica na dúvida e aí é que faz mesmo. E a gente devia fugir disso. Eu estou na dúvida aqui. Se você está na dúvida e faz, você já está pecando, lembra? Só que a gente não se preocupa com isso, né? O nosso padrão de santidade é muito baixo. Ó, Daniel, agora velho, com seus 83 anos, é dito assim para ele, Daniel, é o seguinte, você tem que passar um mês sem pedir nada a Deus, sem orar. Tinha como Daniel continuar orando sem ser visto? O que vocês acham? Tinha? Como é que Daniel orava? Ele era rico, então ele fez uma casa projetada e a janela era para frente de Jerusalém. Sabiam que os muçulmanos fazem isso também, né? Daniel, eu vou fazer aqui. Minha casa vai ser show. Vai ser uma janela virada para Jerusalém. Aí 3 vezes ao dia, ele parava o que estava fazendo e ia orar lá com a janela aberta. Não é? Aí vem uma lei. Quem orar por um mês a algum Deus, a não ser ao rei, você vai então ser morto. Vai ser lançado na cova dos leões. Então Daniel, ele poderia deixar a janela fechada, concorda comigo? Daniel poderia orar no banheiro, não era? Vou orar só na mente. Daniel poderia orar no escritório dele, lá no palácio, no trabalho dele. Era só um mês, gente. 99,9% de nós, cristãos do século XXI, ia orientar Daniel assim. Daniel, deixa de ser besta. É só um mês. Ora só na mente. Vai que tu morre, tu vai fechar a porta, né? Tu tá já dentro do palácio aí. Aí é que tu vai evangelizar mesmo. Então, só um mêsinho ali, ó. Mas Daniel não fez isso. E para nós, 99,9% dos cristãos do nosso dia, Daniel foi imprudente. Arriscou a vida sem necessidade. Não é? Só que lembra, Daniel ele persegue isso. No capítulo 5, um rei bem mau, diz assim, Daniel, decifra os meus sonhos, essa escritura aí, que eu vou te dar presentes. Daniel, aceita os presentes? Não. Está arriscando a vida de novo, bestamente. Sabe o que é isso, gente? O cara está focado, está comprometido. Não tem brincadeira. Em nada ele tinha a vida por preciosa. O que ele estava perseguindo era cumprir cabalmente o ministério que ele recebeu do Senhor. É isso. E é essa lealdade que falta na igreja do século XXI. Essa lealdade. Com todo respeito, a gente é muito frouxo. Qualquer coisinha, a gente... O cara estava arriscando a vida direto. Direto. Ó rei, esses presentes aí ficam para ti. Não pode orar não? Quando Daniel sabe da notícia, Daniel não vai falar com o rei, né? Daniel, como de costume, ele vai lá para o seu quarto de janelas abertas e ele ora. É isso que ele faz. Ele não muda nada na sua rotina. Ele continua sendo um servo de Deus. Tá? E aí, é um grande tapa em nós. Porque Daniel, ele continua orando. E era um homem assim,
um caráter de fato irrepreensível. Irrepreensível, tá? Então pega esses exemplos aí de Daniel. Não abro mão por nada. Não abro mão por nada. Às vezes você imagina aí, né? O torcedor do Leão deixar de vir para um culto para assistir um jogo. Isso jamais passaria na cabeça de Daniel. Mas tem um bocado de crente. Eu já vi gente na hora do culto a Deus olhando o jogo. Eu fico assim, meu amigo, é muita falta de temor. Porque assim, eu penso assim, mas Deus pode fulminar esse cara a qualquer momento, ou essa mulher. Vocês não acham não? Ou eu estou exagerado? Porque para mim, se eu estiver conversando com você, e eu ficar olhando um jogo aqui enquanto eu converso com você, para mim é um desrespeito, né? Agora tu imagina na hora do culto ao Deus Trino, em quem aquele que tem as nossas vidas na sua mão, a gente fazer isso. É um negócio assim, é muita coragem do pecador. É muita coragem. Daniel não negociaria isso de forma alguma. Por que Daniel continua orando? De janela aberta, sabendo que vai ser morto. Era uma coisa que a gente poderia dar um jeitinho. Mas não, Daniel, ele quer deixar claro para as pessoas que ele continua sendo servo de Deus. Se Daniel ora no banheiro, ora só na mente, ora no escritório dele, o que ele está dizendo para as pessoas? Deixei de orar. Por que eu vou mudar a minha vida agora com Deus por causa de uma lei? Só porque eu vou morrer? Aí a gente muda a nossa vida por causa de qualquer coisa. Deixa eu entrar mais um pouco nisso. Se o seu patrão chegar para você e dizer, é o seguinte, tu agora vai ter que trabalhar no domingo, senão tu perde teu emprego. A maioria dos cristãos hoje fazem o quê? Vão. Não é não? A maioria vai. Não, tenho que comer, tenho que... Ah, pastor, você está exagerando. Não, eu estou não. Eu tenho que cultuar meu Deus. Eu tenho que servir meu Deus. Eu tenho que me sacrificar. Nós nos sacrificamos por várias coisas. Se alguém chegar assim para você e dizer assim, é o seguinte, para você continuar nesse emprego, você vai ter que fazer um mestrado. O que você vai fazer? Você vai fazer um mestrado. Mas eu não tenho tempo. Você vai estudar de noite, de madrugada. Você vai abrir mão da sua família, abrir mão da igreja. 80% dos cristãos vão fazer isso. Mas aí se você disser assim, ei irmão, dá para tu discipular alguém uma vez por semana? Só? Uma vez? Não, pastor, não posso. Ei irmão, tem como tu ter compromisso para vir uma vez só na semana para o culto na quarta? Aí disse, não, eu não posso me comprometer. Ei, irmão, tem como tu se comprometer a dar aula na EBD, só que tu tem que vir toda a EBD. Não, pastor, não posso me comprometer. Já pensou? Mas se fosse outra coisa, você se comprometeria, se sacrificaria, e por aí vai. Então Daniel ele tem muito a nos ensinar sobre viver sem medo de morrer para a glória de Deus. Então ele é contemporâneo de Ezequiel está lá com ele lá na Babilônia, ele é contemporâneo de Abacuque, essa daqui eu não sabia. De Ezequiel eu até sabia, de Ezequiel e Jeremias, né? Jeremias é um pouquinho antes, Jeremias está vivo, Daniel vai para a Babilônia e Jeremias vai para o Egito. E Ezequiel está na Babilônia também. Agora, Abacuque e Sofonias, aí eu não sabia que Daniel era contemporâneo deles, não. Eles são contemporâneos, mas é tipo assim, Daniel está nascendo e eles já estão velhos. O ministério de Abacuque e Sofonias é um período antes do cativeiro. Tá? Então está todo mundo junto aqui, Jeremias, Abacuque e por aí vai. Ok? E Daniel certamente aprende muito com eles. Muito legal isso aqui.
Ainda nós vamos estudar esse Abacuque, mas tem um texto muito conhecido, que eu vou falar nele quarta-feira, para você não perder, tá? Ainda que a figueira não floresça, que o produto da oliveira minta, que não haja gado no curral, e mais um bocado de coisa que eu não estou lembrando. Aí ele diz: todavia, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Ele é a minha fortaleza. Aí eu fico pensando que esse cara aqui, a profecia dele, o livro dele, deve ter impactado a vida de Daniel. Então imagina aí Daniel jovem, um adolescente, lendo Abacuque. E ouvindo isso, essa fé, essa confiança. Porque Abacuque é tipo assim, ó, Deus, por que isso vai acontecer? Primeiro ele diz: Deus, o Senhor não vai julgar essa injustiça aqui do teu povo? Deus diz: eu vou julgar. Aí depois diz: mas o Senhor vai usar uma nação mais pecadora do que a nossa para nos julgar? Ele diz: é isso mesmo, depois eu julgo eles também. E aí a mensagem de Deus para Abacuque é: ó, não vai ter jeito, vocês vão ser julgados, vai ser tudo destruído. E Abacuque termina o seu livro louvando a Deus e dizendo: Deus, tudo bem, pode dar tudo errado, vai ser tudo destruído, todavia eu vou me alegrar em ti. Então imagine Daniel agora vivendo com tudo destruído, no cativeiro, vivendo isso que Abacuque ensina no verso 18 do capítulo 3. Muito legal. Ele presenciou um tempo terrível. Abre sua Bíblia aí em Ezequiel 5. Ezequiel 5. Verso 9. Olha só. Ezequiel 5:9. Farei contigo o que nunca fiz e o que jamais farei, por causa de todas as tuas abominações. Então Deus está dizendo que vai fazer com Israel o que ele nunca fez e que jamais vai fazer novamente. O que será que Deus vai fazer? O que vocês acham? Alguém tem um chute aí? Ele diz no verso 10: portanto, os pais devorarão a seus filhos no meio de ti, e os filhos devorarão a seus pais. Executarei em ti juízos, e tudo o que restar de ti espalharei a todos os ventos. Devorar aqui é comer. E lá em Deuteronômio, nas bênçãos e maldições, lá está escrito: se vocês não me obedecerem, um dia vocês vão comer os próprios filhos, os filhos vão comer vocês. E Deus faz isso aqui. Israel ainda vai passar por uma grande tribulação, na grande tribulação, do período de 7 anos, que é a angústia de Jacó. Então tem uma profecia ainda a respeito disso. Aí ele diz aqui que jamais vai fazer. Eu fiquei pensando: nossa, mas ainda vai ter esse sofrimento que vai ser muito grande. E aí, tudo indica que nesse sofrimento que vai ser muito grande, o fato de comer uns aos outros não vai acontecer, que é o que Deus está fazendo aqui nesse momento. Por isso que ele diz: eu nunca fiz e não vou mais fazer, jamais vou fazer isso de novo. Aí, quando isso aqui está acontecendo, Daniel tem lá seus 8, 9 anos, 10 anos. Ou melhor, não, ela tem lá seus 11, 12 anos. Já está mais grandinho. E ele está vivenciando isso aqui. Já pensou? O trauma que esse menino não está ficando. Além da guerra, ele vê isso. Vocês vão lembrar que Jeremias escreve Lamentação de Jeremias. E Jeremias está perturbado. Lembra disso? Eu não tenho mais esperança. Quando eu lembro disso aqui, toda vida que eu recordo disso aqui, a angústia toma conta do meu ser. Aí você tem um adulto. Imagine um pré-adolescente vivendo isso aqui. Então Daniel está vivendo isso aqui, está vendo isso aqui. Não foi fácil. Verso 12.
diz assim: uma terça parte de ti morrerá de peste e será consumida de fome no meio de ti. Outra terça parte cairá a espada em redor de ti, e a outra terça parte espalharei a todos os ventos e desembainharei a espada atrás dela. Então vai ser assim. E aí Daniel então está vivenciando esse momento aqui terrível. E lembra que Daniel era de nobre nascimento, era alguém importante, era alguém que vem de um berço de ouro e tal. E aí ele está tendo que passar por todos esses traumas aqui, sendo um pré-adolescente. O bom de nós vermos as datas e entendermos tudo que está acontecendo, é porque às vezes você só olha, Daniel foi para a Babilônia adolescente e tudo. Mas como é que foi a vida dele antes? O que aconteceu antes? Quem ele leu antes? Quem influenciou a vida de Daniel? O que Daniel vivenciou? Como é que esse cara chegou a ter um caráter assim tão santo, tão leal a Deus? O que aconteceu? Para eu buscar essas coisas também. Então ele viveu tudo isso aqui, tá? Não foi fácil para ele. Por isso que eu não gosto daquela ideia assim, ele é adolescente, é complicado vida de adolescente e tal. A maioria dos irmãos aqui, mas já depois dos 45, eles não viveram essa fase complicada de adolescente. Pergunta para o pastor Vladimir, que assinou uma carteira de trabalho com 12 anos de idade. Ele não teve, pular essa fase, tá? Qual o problema nisso? Pastor, quer dizer que não existe essa fase problemática? Existe, por causa de como a sociedade foi caminhando. Mas aí nós, como igreja do Senhor, temos que treinar nossos filhos para eles não viverem essa parte, porque eles vão ser as pessoas que mais vão sofrer, concorda comigo? Eles não vão saber se comportar nos cantos, eles não vão saber sentir dor, ouvir não, eles não vão saber conquistar as coisas, porque a gente super protege, o bichinho é complicado, é isso e tal, é uma fase, tem que entender, deixa ele quieto. E nós mais velhos não tivemos essa fase, era a vida normal, vida que segue, responsabilidades. Então, o adolescentezinho lá de 12 anos tinha que saber lavar prato, varrer casa, cozinhar, trabalhar e por aí vai. E não te dava tempo de ter essas crises existenciais, não. Então, Daniel viveu isso, José viveu isso, os amigos de Daniel viveram traumas terríveis e eram pessoas que amavam a Deus. Aí hoje o adolescente vai para a faculdade, se desvia, é porque é um ambiente muito hostil, é muito difícil a faculdade. Será, gente? Hostil é o ambiente que Daniel foi. Hostil foi o que ele viveu aqui. Está entendendo? Falta mesmo lealdade. Lealdade. Se você vai para a faculdade assim, focado, eu vou fazer a missão de Deus lá, eu vou pregar o evangelho, eu vou me preparar. Agora, se você é treinado para ir para fazer um curso, para depois ganhar dinheiro, se resume a isso, aí você vai se desviar mesmo. Na verdade, você já foi desviado. Tá? As datas aí, para a gente se situar. 722, você tem a Assíria deportando deporta o reino do norte. Lembra que Israel se dividiu, né? Reino do norte e do sul. Então eram 2 tribos no sul e as 10 tribos do norte. Você vai ter vários reis, os reis do norte, o rei do sul e tal. Aí você vai ter profetas que profetizavam para o reino do norte e profetas para o reino do sul, ok? E profetas que falavam para os dois. Então, um profeta que vai falar para o povo e avisar para eles que eles vão ser levados pelos assírios, quem vai ser esse profeta em 722? Quem lembra? Isaías, tá certo? Aí você depois vem Jeremias, então você vai ter o nascimento de Jeremias em 645, os anos estão decrescendo porque é antes de Cristo, até chegar no ano 0. Em 627 você tem o chamado de Jeremias, você tem o ministério de Sofonias aí, tá? 620 você tem o nascimento de Daniel, são datas aproximadas, tá bom? 620 você tem o nascimento de Daniel. Durante o reinado de Josias,
Lembra que Jeremias cobre 5 reis? E Josias seria o penúltimo rei antes do cativeiro. E Josias é um rei que, ele vai ser um rei piedoso, ele vai fazer reformas piedosas. Só que não tem muito sucesso. Logo, logo o povo volta a pecar. Então você tem aí Josias de 640 a 609. Isso também nos dá um sinal de que Daniel, ele nasce ali num período que tem um rei que está lutando por santidade. Está lutando para consertar as coisas. Sem sucesso. Mas Daniel vai ver isso. Então Daniel, aos 11 anos, isso aqui é massa, viveu uma das maiores tristezas do seu povo. Que tristeza foi essa? O que vocês acham? Alguém? Não? Que tristeza foi essa? Abre aí em 2 Crônicas 35, 22 a 25. Alguém, por favor, lê. 2 Crônicas 35, 22 a 25. Eu já vou aqui para Zacarias para a gente ganhar tempo. Porém, Josias não tornou atrás, antes se disfarçou para pelejar contra ele, e não dando ouvido às palavras de Neco, lhe falara da parte de Deus. Saiu a pelejar no vale de Megido. Os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse aos seus servos: tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. Seus servos o tiraram do carro, levaram-no para o segundo carro que tinha e o transportaram a Jerusalém. Ele morreu, e o sepultaram nos sepulcros de seus pais. Todo o Judá e Jerusalém prantearam Josias. Jeremias compôs uma lamentação sobre Josias, e todos os cantores e cantoras, nas suas lamentações, se têm referido a Josias, até o dia de hoje, porque as deram por prática em Israel, e estão escritos no livro de Lamentações. Ok. Então a grande tristeza que Israel vai ter, todo Israel vai lamentar e chorar, é por causa do... E aí ele vai falar, né, que os homens vão chorar separados das mulheres e tal. É muita gente chorando por causa da morte de Josias. E aí Daniel está com seus 11 anos. E ele está vivenciando isso. Essa tristeza que o povo de Israel tem, ela é comentada em Zacarias, você pode abrir lá, capítulo 12, versos 10 a 12. Vai ser uma tristeza comparada com a tristeza, ou com choro, vai ser uma mistura, mas vai ser muita lágrima, quando Israel vir o Messias, vindo em glória para salvá-los no fim da grande tribulação. Já pensou nisso? Muito legal, né? Olha só lá, verso 10 do capítulo 12 de Zacarias. Vocês viram como é legal as datas? Você vai juntando as coisas, você vai ver, nossa, isso eu não tinha visto ainda. E sobre a casa de Davi, verso 10, tá? Zacarias 12, 10. Sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram, pranteá-lo-ão, como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-Rimom no vale de Megido, que foi quando Josias morreu, no local que Josias morreu. E ele compara os prantos. A terra pranteará, cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte, por aí vai. Vai ser muito choro, muito pranto, quando eles virem aqueles que eles transpassaram. Não é? E aí é comparado esse pranto nacional
com o pranto lá do tempo de Josias no Vale de Megido, ou Megido, né, como alguns preferem pronunciar. E Daniel vivencia então esse tempo de grande tristeza com a morte de Josias. E aí 605, 597, 586, você vai ter o cativeiro babilônico. Abacuque vai ser 607, o seu ministério, né? Então, tenta ver as datas aí. Então, Abacuque, ele vai escrever 2 anos antes de Daniel ser levado para o cativeiro. Então, você tem a morte de Josias, Daniel com seus 11 anos, vendo toda aquela tristeza. Aí você tem Abacuque profetizando, Deus dizendo para ele, vai acontecer, não tem jeito, e ele dando essa demonstração de fé, de confiança, em 607. E 605, já com seus 13 a 14 anos, Daniel é levado, então, como escravo para Babilônia. Ok? Mais algumas datas aqui. 538, você tem o retorno dos judeus. Então, passa-se o cativeiro babilônico. 536, que acredita-se que é a morte de Daniel. Inicia a reconstrução do templo, que vai até 516. E a morte de Daniel seria o ano da escrita do livro, que aí vão ser 3 anos depois que o Império Medo-Persa domina. Então, no 3º ano já do rei do Império Medo-Persa, vai dizer Daniel 10:1, ele vai escrever lá. Então, acredita-se que o livro ele é terminado ali. Israel já retornou, tá? E aí em 536, alguns acreditam que Daniel morre nesse ano, mas pode ser um pouco depois. Ageu e Zacarias, em 520, vão ser os profetas. Olha só, 536, inicia a reconstrução do templo, tá? E termina quando? 516. Dá o quê? 20 anos depois, não é isso? Só que o povo começa e eles param de reconstruir o templo. Aí Deus levanta quem? Ageu. Por acaso é hora de apainelar as casas de vocês, enquanto a minha casa se encontra em ruína e tal, por isso que vocês colhem e não tem nada, vocês carregam o dinheiro de vocês num saco furado. Eu não abençoo a colheita de vocês e tal, porque a minha casa se encontra em ruína. E aí Deus levanta Ageu em 520, aí o povo retorna a trabalhar no templo, e 516, 4 anos depois de Ageu, o templo é concluído. Não é legal isso? 483 a 470, você tem acontecimentos do livro de Esté, só para lembrar, né? 65 anos depois do retorno. 458 você tem Esdras retornando, e 445 você tem Neemias retornando. Aí já dá mais de 100 anos depois da vida de Daniel. Deu para pegar as datas aí? Com o tempo, você vai fazendo, tá? Esse exercício. Aí com o tempo vai ficando. Então eu gosto de fazer. Tinha uma Bíblia anotada do J.C. Ryle. Eu ganhei na minha mocidade, eu tenho ela ainda. Aí sempre no início dos livros ele tem as datas bem direitinho, dos principais acontecimentos. Ele faz tipo uma linha de tempo e ele coloca as datas com o nome dos reis e tal. Isso me ajudou muito a entender. Porque quando você vai lendo o livro, você vai juntando as informações e você consegue entender melhor. Então, o livro ele é histórico, de 1 a 6. Então, vão ser histórias maravilhosas. E depois ele é profético do 7 até ao 12. E aí é uma complicação, viu? Do 7 ao 12, meu amigo, para você entender, é muito difícil, tá? Então tem várias interpretações, ainda bem que não vai ser preciso fazer a exposição, hein, pastor Vladimir? É só o panorama, deixar a exposição para o Thales. Eu exponho do 1 ao 6, Thales, aí tu expõe do 7 ao 12, tá certo? Então, narra um período que vai de 605 a 636, que é o 3º ano lá do rei persa, e narra todo o cativeiro babilônico. Por isso o Cleito, né, ficou naquela dúvida, não, acho que foi escrito para o pessoal durante o cativeiro.
O livro ele vai narrar todo esse período, mas tudo indica que ele é escrito 3 anos depois que acaba o cativeiro. E finalmente o propósito do livro, e aí eu vou fazer uma citação aqui do Carlos Oswaldo, que diz: estimular a esperança na restauração futura de Israel, demonstrando como Deus está concretizando seus objetivos para a nação, por meio de impérios humanos, até que o reino divino seja estabelecido. Então, quando você lê o livro de Daniel, ele conta a história do cativeiro, e ele conta como o povo já está retornando. Então isso estimula o quê? Esperança, que Israel vai ser restaurado. Então os que retornaram do cativeiro estão desanimados. Vocês vão lembrar que 100 anos depois, com Neemias, Hanani vai visitar Neemias, e aí ele pergunta: como é que está lá Jerusalém? E aí o irmão de Neemias vai e diz: está tudo destruído, tudo acabado. E olha que nesse tempo já tinha sido construído algumas coisas. E Neemias se senta e passa o dia chorando. Depois faz um jejum e fica arrasado. E aí a história do livro de Daniel, quando você lê, você vai perceber Deus dando traços de que ele vai cumprir a sua promessa de restaurar Israel. E Deus governando os reinos, para isso, porque você tem o Império Babilônico, que é usado por Deus para castigar o seu povo, e você tem o Império Medo-Persa, que vem e domina a Babilônia para libertar seu povo. E Deus, que preside os dilúvios, está presidindo os reinos. Então, Israel, fica tranquilo aí, olha o que eu fiz com Nabucodonosor, no capítulo 4. Olha o que eu fiz no capítulo 5, com o Beltesazar lá. Olha o que eu fiz com o Império Babilônico, tão poderoso. Olha como eu tornei meu nome conhecido em todos os reinos, enquanto vocês eram escravos. Olha como eu disse que vai ser o futuro, a partir do capítulo 7. E aí eles podiam então ter esperança. Esse é o propósito do livro, segundo Carlos Oswaldo. Essa esperança de que Deus está concretizando seus objetivos para a nação, por meio de impérios humanos, até que o reino divino seja estabelecido, que é o que Israel espera, a vinda do Messias, tá certo? E vamos ler Daniel 7, só para a gente encerrar. Para não dizer que a gente não leu nada de Daniel, Daniel 7. Esse daqui é um dos, se não o único, não me arrisco a dizer que é o único, porque pode ter outro aí, mas no exame doutrinário, esse é o único texto que prova no Antigo Testamento, que demonstra a Trindade Santa aí, envolvendo Jesus Cristo, tá? Então, 7, verso 9, olha só: continuei olhando, a visão de Daniel, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Verso 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Quem é esse ancião aqui? Quem? Vai, gente. O que vocês acham? Vocês estão com medo, Olha, ele está no trono, tem vários anjos servindo a ele, adorando ele. Quem é ele? Deus. É porque vocês estão, será que é Jesus? Não, Jesus ainda vai falar, tá? É Deus. Olha só. Verso 13 agora. Hã?
Sim, sim. Aonde tu está vendo? Ah, não, mas o ancião de dias aqui é o próprio Deus, porque ele está sendo adorado, certo? Como é que eu sei que é Deus? Aqui ele está sendo adorado. Nenhum outro ser, se fosse um anjo, ele ia dizer o quê? Se os outros adorassem ele, não me adore não. Levanta que eu sou teu conservo. Agora o verso... Agora o verso 13, vamos lá, para a gente encerrar. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias. Opa, então tem um aqui que é como o filho do homem, que se dirige ao ancião de dias. Então não é um ancião de dias, né? Concorda? O ancião de dias a gente já entendeu que é Deus. Agora, quem é esse, um como um filho do homem? Será que é um anjo e tal? Vamos ver, verso 14. Foi-lhe dado domínio e glória e reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, quem é esse que é como um filho do homem? Jesus. Que é também dito no Novo Testamento que ele é o filho do homem. Tá? Então, aqui você vê Deus Pai e Deus Filho. Você vê a Trindade. Então, esse seria provavelmente o único texto que você vai encontrar a Trindade assim. Então, nos outros você encontra muito Deus e o Espírito, mas você não encontra um texto claro assim falando do Messias de Jesus. E por que eu sei que é ele? Pelo nome Filho do Homem, como ele vai ser adorado e todos os reinos vão ser entregues na sua mão e ele vai dominar pelos séculos dos séculos. Então imagina você saindo da Babilônia, está tudo destruído, esse macho aqui tem mais jeito não. Não tem como. Aí você lê o livro de Daniel e se depara com esse texto. Aí isso te anima. Bora construir. Bora construir. Provavelmente, não tem como afirmar dogmaticamente, mas provavelmente são textos como esse que pessoas como Neemias lê e diz assim: ei, eu vou reconstruir os muros, estou indo. Tu é louco, cara, tu não tem juízo, tu vai abandonar isso aqui, essa tua fartura, conforto, vai se arriscar lá. Esse cara, tu não leu não, como é que vai ser o futuro? Tu não leu o que Deus fez dentro do cativeiro babilônico? Dá uma lida lá em Daniel para tu ver, que aí tu vai vir comigo. E aí eles vão e largam tudo. São textos assim que esses homens vão ler, tá? Então espero que você leia Daniel e se anime assim, ó. Rapaz, se precisar morrer por Cristo eu morro, se o que precisar fazer eu faço, porque eu sei como é que vai ser o final, né? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus, pelo Senhor ter registrado livros como esse, inspirado teu servo a escrever, se revelado a nós, demonstrando que o Senhor é soberano, apesar do teu povo falhar e estar em castigo na Babilônia, o Senhor continua agindo. Nos ajuda, Deus, a olharmos para livros como esse, sermos inflamados, animados a viver para a tua glória. Sacode o nosso coração com a tua palavra, Deus. Em nome de Cristo eu te oro, amém.